Olha, a gente vai trazer informações também. Hoje é Dia Internacional, Dia Nacional da Matemática, né? Comemorado, e claro, a nossa equipe fez uma matéria falando em relação a esse dia, percorreu algumas escolas aqui do município. Acompanhe. No dia 6 de maio, celebramos o fascinante mundo da matemática. Desde a antiguidade até os dias atuais, a matemática tem sido uma ferramenta poderosa para compreender o universo e resolver problemas complexos. Originado em homenagem ao matemático grego Pitágoras, cujo teorema ainda é fundamental na geometria, o Dia da Matemática é uma oportunidade para reconhecer a importância dessa disciplina em nossa vida cotidiana. Da arte à ciência, da economia à engenharia, a matemática permeia por todos os aspectos de nossa existência. Elas nos permitem entender padrões, prever comportamentos e modelar o mundo ao nosso redor. O professor Joel nos relatou um pouco sobre como desenvolveu a sua paixão pela matemática, formalizando ela como seu ganha-pão. Quando eu comecei a estudar, principalmente lá no fundamental, eu não era muito fã. Por quê? Porque eu venho de uma geração em que a gente tinha aquele medo da palmatória, tinha professores que eram muito rígidos, e a gente, além de ter medo do professor, ficava com medo da disciplina em si. E quando eu chego no ensino médio, que eu tenho alguns professores que me mostram que a matemática não é esse bicho de sete cabeças, eu começo a perceber o quê? Que eu poderia transformar o que era medo em uma qualidade. Então aí eu comecei a focar nessa área e a perceber que se eu mudasse um pouquinho a mentalidade do aluno para mostrar que a matemática ela está em toda parte e que ela não é tão complexa assim, o aluno iria gostar da matemática. Então toda vez que a gente faz alguma atividade, a gente tenta trazer a questão da ludicidade, a questão da brincadeira e trazer também para a realidade do aluno, mostrar onde ele vai utilizar aquele conhecimento. Os números, formas geométricas e todo o ensino proporcionado pela disciplina fascina os alunos e eles já começam a entender a função da matemática no dia a dia. A gente usa muito ela no dia a dia para contar dinheiro, para pagar alguma coisa, entendeu? Eu quero que o meu professor seja sempre assim, porque ele é muito bacana, ele é alegre, entendeu? Por isso que eu deixei uma mensagem para ele. Além disso, o Dia da Matemática nos lembra da importância de promover a educação e incentivar o interesse dos jovens por essa área vital do conhecimento. Com uma base sólida em matemática, os estudantes têm a capacidade de explorar novas fronteiras científicas, tecnológicas e também criativas. A professora Luena já era apaixonada pelos números muito antes de fazer a matemática a sua profissão. Eu sempre gostei muito dos números, dos cálculos. Então eu, desde o primeiro ano do ensino médio, eu tinha uma paixão muito grande pela matemática. E aí foi quando eu encontrei um professor maravilhoso de matemática. E aí pronto, eu bati o martelo. Então já no primeiro ano do ensino médio eu decidi que eu queria ser professora de matemática. Ela sabe da dificuldade de ensinar matemática, pois muita gente ainda enxerga ela como um verdadeiro bicho de sete cabeças, segundo a professora. A matemática ela ainda é encarada pela maioria dos nossos jovens como o bicho-papão, sabe? Mas a gente encontra também jovens apaixonados pelos cálculos, assim como eu sou, né? Então, na verdade, são esses jovens, né, pela sua paixão, pela sua vontade de aprender, que nos motiva, e aqueles que também, apesar de não ter essa paixão toda, terem muitas dificuldades, mas eles se abrem para esse aprendizado, até porque eles entendem que a matemática ela é importante. A gente não consegue viver sem a matemática, principalmente aquela matemática básica, né? É para toda a vida. Portanto, neste Dia da Matemática, celebramos a beleza dos números, das formas e das infinitas possibilidades que a matemática oferece. Gostaria de parabenizar pelo nosso dia, né? Eu sou matemático, também sou químico, então me apaixono por todas essas áreas e parabenizar todos esses professores que fazem a cada dia um mundo melhor, mostrando que a matemática não é esse bicho de sete cabeças e que a gente pode utilizar a matemática para revolucionar e para mudar o mundo. Então, parabéns para todos nós.